Atenção, profissionais da enfermagem! Muitos colegas têm me perguntado sobre o pagamento do auxílio complementar financeiro referente ao mês de dezembro. E vamos aqui esclarecer. Embora a portaria tenha sido publicada antes do Natal, os recursos não chegaram aos fundos estaduais e municipais naquele período. Na prática, os valores só foram creditados nos fundos agora, no mês de janeiro. Por esse motivo, o pagamento não ocorreu ainda, mas a expectativa e o que estamos cobrando é que esses valores sejam pagos ainda esta semana. Estamos acompanhando de perto todo o processo e principalmente aqui no estado do Paraná, onde houver direito para a categoria, nós estaremos atentos e cobrando. Nosso compromisso é com a transparência e com a valorização da enfermagem. Compartilhe este vídeo, essa informação, com outros profissionais, para que todos estejam bem informados e ninguém fique no escuro. Seguimos vigilantes. A enfermagem merece respeito.